conduta padrão é a penetração pênis-vagina, um ato fisiológico, natural, do sexosoma. A penetração pênis-ampola retal, um ato antifisiológico ou aberrante quanto ao sexosoma, é a conduta exceção. Em quaisquer contextos evolutivos, toda vez que você quer fazer de uma conduta exceção a conduta padrão para sempre, você pode errar mais, estacionar ou regredir. O anonimato do serenão e as gestações conscienciais da dupla inversor-inversora são condutas exceção sadias. 81. Completismo existencial. O completismo existencial é a rara condição na qual a consciência pré-serenona, mas de exceção, consegue realizar, razoavelmente, as atribuições que lhe foram conferidas em sua vida na Terra, aproveitando as potencialidades evolutivas que o Soma lhe ofereceu. O curso intermissivo, as retrocognições sadias, as ideias inatas, os talentos pessoais e a dedicação da consciência, empregando o Soma, explicam as causas e os efeitos do complexes. A mais confortável de Soma é a do completista existencial. Toda consciência, antes de renascer, candidata-se à condição do completismo consciencial, ou complexes, e é passível de atingir plenamente a sua meta evolutiva integral, neste planeta, independentemente de ser inversora ou reciclante existencial. As tarefas são específicas de cada consciência, e os resultados dependem do esforço e do desempenho pessoal. No início da preparação do mandato existencial, até os 35 anos de idade física, predominam as realizações de caráter estritamente humano ou intrafísico. Ao fim da execução, aos 70 anos de idade física, predominam completamente as realizações de caráter extrafísico ou multidimensional. Em toda a vida humana, o candidato ao completismo existencial trabalha para ampliar, cada vez mais, o círculo de relações conscienciais sadias ou construtivas, intra- e extrafísicas, assistindo no que pode, a quem pode e onde pode. De início, as relações intrafísicas são maiores e as relações extrafísicas praticamente nem são percebidas. Ao fim da vida sadia, com ambas as relações aumentadas, vive o completista mais com as extrafísicas, em um nível de multidimensionalidade ou no epicentrismo consciencial. Na fase de preparação, não há acúmulo de valores nem intra nem extraconscienciais. No fim da fase de execução, as acumulações de valores se ampliam, mas os valores intraconscienciais, mais permanentes, predominam na vida e são atendidos no íntimo do ser. Na jornada existencial do completista, as parapercepções parapsíquicas são mínimas. Na finalização das tarefas existenciais, as vivências das energias conscienciais, do animismo e do parapsiquismo já fazem parte natural, sem esforço, da estrutura da consciência. Ao fim da execução do mandato existencial, 3 condições conscienciais se entrosam em uma só manifestação, o trinômio motivação, trabalho e lazer. Neste caso, uma condição sustenta a outra. A consciência, quando autoconsciente, se basta a si mesma, nas tarefas existenciais do esclarecimento libertário. O título, prêmio ou a glória dom da completista, será escolher um Soma futuro melhor, no próximo autorrevezamento evolutivo. 82. Moratório existencial. Morestes é a condição da moratória existencial, complemento de vida intrafísica que sobrevém à consciência, não raro plenamente cônscia do fato, em circunstâncias meritórias, decorrente de execução razoável dos serviços da sua vida humana. A morestes pode sobrevir logo após uma experiência da quase-morte AQM, no caso, a projeção consciente ressuscitadora. A experiência da quase-morte representa, em geral, a precipitação de uma crise de crescimento evolutivo da consciência através de um trauma físico profundo, enfermidade grave, ou acidente de percurso quase fatal. A experiência da quase-morte traz, não raro, como consequência, a instalação da recestes, ou a reciclagem existencial voluntária. A morestes pode ser fruto de intercessão do orientador evolutivo. A morestes pode ser concedida como resultado, honra ao mérito, do complexes. O complexes é obtido pela aplicação da competência máxima, evolutiva, possível à consciência intrafísica de alto desempenho e sensatez. O complexes obedece à linha de realizações positivas de trabalho terrestre, embutidas na programação existencial da consciência.
O complemento de tempo na Morestes varia de meses a décadas. Podem suceder uma segunda Morestes, uma terceira, e outras Morestes. As ocorrências consecutivas de Morestes dependem da ficha individual de serviço libertário da consciência intrafísica e lúcida, envolvida e do grupo karma. O segunda Morestes pode se desenvolver com relativa, porém manifesta regeneração celular, ou a reciclagem orgânica do soma, um derivado das energias conscienciais. A Morestes constitui o adiamento da projeção final, ou a desativação do soma. A Morestes é a protelação intrafísica da autoanálise extrafísica da vida inteira, depois de plenamente concluída, da consciência. A prorrogação do término existencial, ou a posposição da dessoma na Morestes, depende dos agravantes e atenuantes holocármicos. É irracional interpretar a Morestes como folga, férias ou estagnação evolutiva. É compromisso pessoal, responsabilidade e obrigações providenciais para a eliminação de um déficit holocármico, sendo a menor, ou acabamento de tarefa incompleta, ou a maior, um extra, equivalente a acréscimo ou adendo. A cosmoética adverte ao moratorista existencial, alguém onerado de débitos, que não deve se descurar do aproveitamento da oportunidade que lhe é concedida pelas circunstâncias da sua planilha evolutiva pessoal. A reperspectivação da vida torna-se imperativa ao moratorista lúcido. 83. Teste da euforia intrafísica. Como consequências da execução, ou não, da Proestes, podem ocorrer duas de 4 condições intraconscienciais, uma de 2 condições com a consim, e uma de 2 condições da mesma consciência. Porém, quando ela volta a ser consciex, nas dimensões extrafísicas, no período intermissivo, pós-somático, próximo. Uma condição intraconsciencial dentre as 4, pelo menos, é inevitável ocorrer com toda a consim. Esta análise interessa, sobremodo, a todas as consciências. A melancolia intrafísica é o pré-mortem, um estado patológico intrafísico, antecipatório, acomete a consim que chega à fase final da existência intrafísica, em razão do fato de não ter vivido a sua proestes em um nível razoável de saldo positivo. Esta condição de incomplexes, não raro ainda permite a consim correr atrás do prejuízo, através de uma recestes oportuna, na fase terminal da vida. A tristeza persistente é o primeiro sinal da melim para qualquer consim. A euforia intrafísica é o pré-mortem, um estado sádio intrafísico e antecipatório, envolve a consim ao atingir o seu período terminal de vida intrafísica, em razão de sentir e usufruir a realização plena da sua proestes de maneira satisfatória, ou complexes. Esta é a mais rara dentre as 4 condições intraconscienciais relativas a proestes. As morestes evoluídas acontecem em decorrência desta condição rígida. A profundidade das emoções humanas excede as registradas em outros seres vivos. A melequis ou melancolia extrafísica, depois da dessoma, um estado parapatológico, a soberba consciex devido ao seu autorreconhecimento de não ter executado, em um nível razoável, e que era esperado, a proestes da sua seriestes recém-finda. Esta condição para determinadas consciências, apenas reflete e ratifica, extrafisicamente, a primeira condição intrafísica, que vivera antes. Esta é a mais comum dentre as 4 condições intraconscienciais relativas a proestes. A euforex ou euforia extrafísica, um estado parafisiológico, sádio e extrafísico, empolga a consciex em decorrência da identificação e conscientização definitiva, na dimensão extrafísica, do cumprimento integral da proestes da sua seriestes recém-finda. Esta condição extrafísica coroa os esforços e desempenhos evolutivos das seriestes da consciência, refletindo e ratificando, em certos casos, a condição intrafísica número 2, que vivera antes. Esta condição, é óbvio, vai melhorar a natureza do novo curso intermissivo e, às vezes, até o critério do ciclo multiexistencial da consciência em sua evolução. Que indícios você detecta, em sua vida, quanto a estas 4 condições intraconscienciais? O ato de pensar em sua proestes é confortável ou desgastante para você? 84. Teste da tarefa grupocármica. Dentro da lei de causa e efeito ou ação e reação, o ego-karma é a primeira conta corrente, inevitável,
sempre aberta na movimentação da vida consciencial, o holokarma. O egokarma diz respeito à intimidade das manifestações da consciência em sua evolução. O egocentrismo existe sempre na criança, onde atua, de modo fisiológico, para garantir a sobrevivência do ser mais apto na evolução dentro da atmosfera intrafísica. Se o egocentrismo teima em permanecer ativo na fase adulta, torna-se egoísmo sendo, então, patológico, antievolutivo e anticosmoético à consciência humana. O egokarma atua sempre em quem vem à vida intrafísica em razão da própria sobrevivência instintiva do ser humano. O egokarma se entrosa com o grupokarma da pessoa durante o estágio existencial na Terra, porque o ser humano depende dos outros seres humanos para sobreviver, notadamente até os 5 anos de idade física. Vivemos intrafisicamente em uma interdependência evolutiva, constante e inarredável. A partir do princípio de que viemos à vida intrafísica para servir uns aos outros, em nossas relações interconscienciais, vê-se que a maturidade faz o egokarma diminuir a fim de que consciente aumente o polikarma, depois de neutralizados os saldos negativos, maiores, existentes em nossa conta corrente grupokármica. O polikarma, através da cosmoética, promove a dinamização da autoevolução da consciência já dominadora das energias conscienciais. Toda a consciência humana tem as suas contas correntes egokármica e grupokármica abertas ao surgir respirando na troposfera deste planeta. O egokarma aberto pode evoluir mais depressa do que o grupokarma fechado. Somente já tem a conta corrente polikármica aberta, reduzida à minoria de consciências com um senso de discernimento mais elevado. Daí a necessidade de fugirmos ao egocentrismo infantil, de nosso porão consciencial, e buscarmos a execução de nossa proestes, por intermédio da tarefa do esclarecimento, mais evoluída e rendosa perante a dinâmica de nossa evolução. A rigor, não precisamos de muitos testes para sopesar a conta corrente egokármica. A própria cosmoética, em nós, denuncia o nível exato da corrupção egóica e a extensão da falta de nosso senso de maxifraternidade na vida intrafísica ou multidimensional. O holokarma é a lei de causação cosmoética, que não castiga nem recompensa, nem cria nem designa nada, mas dirige de modo infalível, pensanicamente, todas as demais leis geradoras de certas consequências, no conjunto das ações multidimensionais da consciência, dentro da planilha da sua evolução incessante. 85. Fundamentos da cosmoética. O nível da assistência extrafísica é a unidade de medida quanto ao sucesso ou fracasso da consciência na vida intrafísica. A maioria das consciências anticosmoéticas não quer repartir sacrifícios. Tais consciências inexperientes querem então só faturar benefícios em tudo o que fazem. Nas análises, causas e efeitos quanto à existência e necessidade da cosmoética entram certas características práticas para suas pesquisas. Qualidade da vida íntima dentro do mental soma da consciência humana. Suportes estruturais, intimidade visceral no micro-universo consciencial, socin das consciências, sociex das consciências. Qualidade do senso pessoal de antissectarismo vivenciado. Suportes estruturais, cosmopolitismo, democracia cosmoética, economia ecológica. Qualidade da autoconsciência e vida prática com os 4 veículos conscienciais. Suportes estruturais, relações permanentes entre soma e psicossoma através do holochakra, predomínio do mental soma. Qualidade da existência autolúcida quanto às manifestações dos pensenes. Suportes estruturais, pensenedores, refinamentos dos pensenes, pensenes cosmoéticos pessoais, combate aos pecadilhos mentais. Incorruptibilidade pessoal, complexes ou completismo existencial, holopensenes alheios, holopensene pessoal. Qualidade da vivência pessoal nas múltiplas dimensões da consciência. Suportes estruturais, epicom ou epicentro consciencial, ofiex ou oficina extrafísica, intrafisicalidade, sociex ou sociedade extrafísica. Qualidade da condição de autoconsciência e vivência continuadas da consciência quanto às suas múltiplas vidas, entrusadas umas às outras, através do tempo. Suportes estruturais, seriax ou a serialidade existencial, condição do atacadismo consciencial, ciclo existencial pessoal, proestes.
Qualidade da maturidade integral da consciência, além da biológica e psicológica. Suportes estruturais, hiperacuidade com a recuperação máxima dos cons, autocrítica, megatrafores, conscienciometria. Qualidade do nível do altruísmo deliberado da consciência. Suportes estruturais, interconsciencialidade, omnicooperação, clima interconsciencial, tares ou tarefa assistencial do esclarecimento, investes ou versão existencial, euforia ou euforia intrafísica, consciências ou consciências extrafísicas, desrepressões. Qualidade do comportamento inteligente ante a lei holocármica, baseado no altruísmo. Suportes estruturais, holokarma, interprisão grupocármica, inseparabilidade evolutiva, refeitos da maxifraternidade, serenismo vivido. 86. Princípios do universalismo prático. Universalismo é o mesmo que anti-egoísmo, cosmismo, generalismo e maxifraternidade. A rigor, no limite, todos nós, seres humanos, somos primos. Mesmo que apenas em 17º grau ou até em graus ainda mais remotos. Há um sentido intrínseco em nós, consciência, de conexão e de unicidade. Eu e você não somos apenas irmãos naturais na evolução. Somos também irmãos do lobo, da hiena e do vírus. A consciência, em si, não tem sexo, raça, cor da pele, cidadania humana, nem surge no universo subordinada a qualquer doutrina, fé ou crença dogmática. Todo enfoque evoluído há de ser multirracial e multicultural. A doutrina dogmática faz sofrer pois impede a maxifraternidade desrepressora. A ultra-ortodoxia paroquiana e bairrista constitui egoísmo primário ou primitivo. Os antolhos da mente estreita ou encolhida, compartimentam a visão do ser social dentro de uma autointoxicação íntima, profunda e dolorosa. Toda personalidade egoísta, segregadora, discriminadora, nacionalista, machista, ou geocêntrica, tem imensa dificuldade para viver o atributo evolutivo da divisão da atenção. Só o senso universalista aprofunda o raporte, a empatia e as afinidades interconscienciais na vida simultaneamente intrafísica e extrafísica. Todo dogmatismo exige muita hipocrisia para funcionar. A hipocrisia fora do soma só traz problemas e incompreensões onde se manifesta. Fora do universalismo ninguém consegue ser coerente, ou manter incorruptibilidade cosmoética, ante a condição inarredável da multidimensionalidade. Movemo-nos para um mundo sem paredes, onde a distância não significa separação. A proximidade física não é mais necessária para o senso de comunidade. Podemos agora nos comunicar através do planeta, de mente para mente, de modo instantâneo, através do telefone ou do fax. A tendência da evolução é eliminar as fronteiras. A ciência pura é aberta, cosmopolita, universalista, consensual, cósmica, descomprometida, apartidária, desapaixonada, não sectária, não monopolizadora, e não rotulada. Assim é a projeciologia e assim é a conscienciologia. A astronáutica, os satélites artificiais, e as antenas parabólicas são as pontas de lança do universalismo prático, inevitável, na vida intrafísica. Toda assistência interconsciencial há de ser universalista, sem maiores exigências. Caminhamos para uma condição evolutiva, intergaláctica, pura. Previsões inevitáveis geradas pelo universalismo, desarmamento gradual, Estado mundial ou a mundialização, preservação da Terra, idioma universalizado, conviviologia universalista, consciências, estado da cosmoconsciência para todos. 87. Identificação da mentira. A maturidade consciencial exige fidedignidade dos pensenes lúcidos da consciência. Não existem fogo frio, luz escura, ou sombra luminosa. Para funcionar corretamente, a multidimensionalidade da consciência lúcida exige a autenticidade nas suas percepções e parapercepções, a fim de afastar o embuste e a fraude, inclusive a automistificação, um tipo de autocorrupção frequente que atinge a toda pessoa vulgar ou da massa humana impensante. Sem corruptibilidade não há cosmoética. Nossas graves autocorrupções começam pelas mentiras solenes. A mentira é a autocorrupção, anticosmoética e mais comum, por toda parte. Na palavra mentira, aqui, devem estar subentendidos também o exagero, a inexatidão, a inverossimilhança,
a falsificação, a deturpação, a fabricação, a invencionice, a imaginação, a fabulação, o subterfúgio, a não tradução da verdade, e a mentira que tem viso de verdade. Hoje, a qualquer um é possível identificar, através da psicologia e da fisiologia, os principais indícios da mentira e desmascarar as falsidades mais sérias que envolvem, por exemplo, a perda de emprego, o casamento e a amizade. Existem padrões técnicos definidos para se detectar a falsidade do autocorruptor que esteja mentindo convincentemente, ou mesmo persuadindo as multidões. Não é difícil expor o maior mentiroso de maneira racional e incontestável. Há pistas verbais e pistas físicas, fornecidas involuntariamente por quem está mentindo, para se identificar as mentiras. As pistas verbais mais comuns que levam à identificação da mentira: lentidão das respostas, hesitação, longos silêncios, demora para o começo da fala, olhar distraído de quem mente, falta de expressão facial ao falar, tom evasivo das respostas, repetição das respostas, respostas muito prolixas, respostas contraditórias. As pistas físicas que reforçam a hipótese da mentira: alterações na voz, tom de voz mais elevado, fuga aos olhares diretos, falsos sorrisos que não mexem com os músculos em torno dos olhos, alguns tipos de linguagem corporal, como um leve apertar dos lábios, microexpressões que modificam o rosto durante frações de segundo, olhares tristonhos que não são acompanhados pela expressão facial igual à máscara, expressões faciais que permanecem por mais de 10 segundos qual máscara, expressão facial unilateral, fixada por algum tempo só de um lado do rosto, e piscar muito. A verdade relativa de ponta é sempre desconfortável para algumas pessoas. Infelizmente, a pessoa autocontrolada pode mentir mais e melhor. Se já podemos identificar, de modo racional, as mentiras até nas linguagens verbais e não verbais dos outros, não há mais pretextos nem desculpas para fugirmos à identificação de nossas automentiras ou autocorrupções. 88. Afetividade incorruptível. O domínio sobre o corpo emocional pelo discernimento mais amplo da consciência, a partir do mental soma, torna viável a sua conduta incorruptível, a profilaxia de tragédias sociais humanas e a vacinação contra os estigmas assediadores. No estabelecimento de normas da conduta incorruptível, empreguemos um fato comum: dois seres que se amam, presos a um convívio afetivo crítico, cosmoeticamente contido, a chamada castidade seletiva, em função das condições grupocármicas na vida humana. Há perguntas-teste destinadas à análise das reações dessas pessoas sob contenção afetiva imposta. Você tem críticas contra mim sem me falar? O que sabe sobre mim e ainda não me revelou? Em que preciso me corrigir no convívio cosmoético, contido, autoimposto, com você? As energias conscienciais de minha presença lhe restauram ou perturbam? Devo evitar tocar em você, fisicamente, até nos cumprimentos do dia a dia? Meu modo de vestir chega a lhe criar tensão ou ansiedade? Que devo, francamente, mudar em meu modo de ser? Qual seu ímpeto de ternura ou devotamento, em relação a mim, que lhe exige maior esforço de contenção afetiva? Minha presença ou meu olhar geram excitabilidade sexual ou tesão deslocado em você? Cometo equívocos provocados por minha boa intenção em defender-lhe o equilíbrio íntimo? Quais são minhas atitudes excessivas, observações inconvenientes, em relação a você? Minhas ansiedades se mantêm adstritas à descrição correta? Como devo me comportar melhor a fim de lhe evitar constrangimentos e minimizar-lhe contrariedades ou frustrações? Faz você restrições à minha conduta extrafísica? Você alimenta ciúmes inconfessados por mim? Você é capaz de viver como pessoa monógama? Como vive seus sábados e domingos? É melhor ficar como estamos, ou devo cortar, em definitivo, o meu convívio com você, em seu benefício? Que devemos, de comum acordo, aperfeiçoar quanto aos limites de resistência em nossa conduta de continência, a fim de ajudar-nos mutuamente. 89. Consciência extrafísica. Um conhecimento transcendente e importante para todo projetor projetado lúcido, é o da consciência extrafísica sadia, ou popularmente, nas experiências da quase-morte,
O ser de luz ou amparador que passou pela primeira e a segunda de somas, e ficou livre do corpo humano e do holochakra. Há traços característicos de identificação mais frequentes da consciência assistencial sadia. Experimenta emoções, emocionalismos ou afetividade, mais profundas, intensas e mutáveis, por se manifestar com o psicossoma ou o corpo emocional inteiramente livre. Seus sentimentos tendem a ser universalistas. Suas intenções e ocupações extrafísicas são produtivas e de caráter assistencial em relação às demais consciências, onde quer que se manifeste. Não evita objetos, paredes, obstáculos físicos em seus deslocamentos, passando por dentro deles quando quer. Sua presença extrafísica é agradável, exteriorizando energias enriquecedoras. A energia pessoal é o cartão de visita da consciência. Dispõe de níveis de lucidez mais amplos, superiores aos nossos comuns, próprios do estado da vigília física ordinária no dia a dia. Não mais sofre a influência poderosa da gravitação planetária sobre seu veículo de manifestação, sentindo-se imponderável o tempo todo. Não produz em si, ou por si mesmo, ejaculação, orgasmo físico, fecundação, gestação, amamentação, e necessidades fisiológicas próprias do soma. Não mais respira igual a nós, seres intrafísicos, escravos do oxigênio quais os folhas humanos durante toda a vida humana neste planeta Terra. Suas projeções conscientes são produzidas através do mental soma. Pode se apresentar na condição de sensitivo extrafísico de consciências mais evoluídas, atuando estas de outras dimensões conscienciais mais avançadas em bases cosmoéticas. O seu visual extrafísico, em geral rejuvenescido, é igual ao que apresentava na fase da juventude, ou da meia-idade, das pessoas falecidas para identificações posteriores. Apresenta a desenvoltura no emprego das parapercepções e dos poderes auridos pelo psicossoma enxuto, não tendo o lastro das energias do holochakra. Seu psicossoma costuma ser rarefeito e muito luminoso, com profunda capacidade de autotransfiguração instantânea. Não move os paralábios, nem usa fala ou palavras audíveis para se comunicar, simplesmente telepatiza. Sua comunicação pode até ser simbólica. Não anda em suas translocações, flutua, volita ou simplesmente aparece no ambiente extrafísico onde estamos projetados temporariamente. 90. Personalidades-chave de evolução. Há um quadro de personalidades-chave, em uma escala crescente de níveis hierárquicos da evolução da consciência, e que atuam, hoje, de modo relevante e desenvolto dentro do universo das pesquisas multidimensionais da conscienciologia e da projeciologia. O ser social de vida intrafísica trancada, produtor tão só de projeções inconscientes espontâneas, ao modo de certos animais subhumanos. Vive predominantemente através dos impulsos do subcérebro abdominal. O homem ou a mulher buscadores borboleta, medíocres evolutivamente, fanático por alguma escola sectária de pensamento, universalista indefinido, sem critério, sempre encastelado em cima do muro. O patrocinador de mudanças radicais para melhor, no curso e perspectivas evolutivas da vida humana, fundamentado no descortínio facultado pela conscienciologia. O planificador técnico máximo da própria vida humana, segundo os fundamentos científicos da conscienciologia, desde a fase inicial da maturidade biológica do soma. O ser social capaz de produzir projeções lúcidas, voluntariamente, de consciência contínua, até em séries de experimentos. O projetor, projetora, lúcido, veterano, compõe minoria entre as consciências. O transmissor intrafísico de energias conscienciais, afinado com assistentes extrafísicos em trabalhos parapsíquicos, assistenciais, diários, para toda a vida intrafísica. Este praticante compõe minoria entre as projetoras e projetores lúcidos. O ser intrafísico, modelo evolutivo mais próximo para os pré-serenões. Já detecta e usufrui, voluntariamente, do holopensene dos serenões. Compõe minoria entre os praticantes da Tenepes. É um operário evolutivo, um epicentro consciencial autoconsciente. O assistente junto às consciências que exerce a tarefa de esclarecimento avançado, entre as múltiplas dimensões conscienciais. É um intelectual evolutivo. Ser extrafísico,
superintendente técnico dentro do grupo evolutivo de nossas proestes e ciclos multiexistenciais, intermissivos, multicorporais e multisseculares pessoais. É um assessor dos serenões. Modelo evolutivo mais distante para os pré-serenões. Ápice consciencial para a maioria dos componentes da atual humanidade. Tem poucas seriestes para cumprir. É um multigênio evolutivo. Em qual destes níveis evolutivos você, homem ou mulher, se classifica hoje? 91. Tridotação consciencial. Em uma hipótese de trabalho, segundo o conscienciograma, a evolução do desempenho evolutivo pode ser classificada através de 4 tipos de consciências. Pré-serenão igual 25%, ser desperto igual 50%, orientador evolutivo igual 75%, serenão igual 100%. O projetor, a projetora, o conscienciólogo e a consciencióloga ideais, na vida prática, se identificam por 3 dotações ou talentos mais úteis: o parapsiquismo, a cultura geral e a comunicabilidade evoluída. O parapsiquismo constitui, no caso, o domínio pessoal de desempenhos energéticos, anímicos e parapsíquicos. Vivências de clarividências do praticante parapsíquico lúcido. Nível de inteligência geral e consciencialidade razoável de capacidade criadora explícita. Instalação do estado vibracional, pela vontade, a qualquer momento. Experiência de projeção consciencial lúcida ainda primária. Boa saúde com discriminação e emprego fluente dos chakras básicos. A cultura pessoal, mas polivalente, inclui estes conhecimentos: atualização autodidática de informações através de biblioteca pessoal atuante, com arquivos próprios e ativos, 100 páginas grudadas de livros fechados. Experiência de escolaridade formal, ainda que só fundamental. Pessoa com informação geral ampla, lida ou muito viajada. Domínio da computação em um nível funcional, prático. Poliglota com domínio de 2 idiomas, além do nativo, e acentuado gosto pela leitura em geral, tendência para a abstração técnica positiva. A comunicabilidade de vanguarda senta-se na personalidade tendente à extroversão. Tal pessoa apresenta a expressão coerente do pensamento na fala, na escrita e nos debates com muita resistência, positiva e sadia, a rotina. Disciplina da extroversão na qualidade de consciência sadia. Presença energética positiva, empatia sadia com o público em geral. Habilidades e interesses sociais avançados com razoável ajustamento social-cultural emocional, não fumante. Perseverança nos objetivos sadios manifestos em sua verbação. Encontrar alguém tridotado com estas 15 qualificações prototípicas, de maneira integral, antes dos 35 anos de idade física, é impraticável. Ninguém, com lucidez maior, alimentará essa esperança. Busca-se aquela pessoa com talentos que preencham metade desses atributos com potencialidades de burilamento posterior daquilo que falta. Quais das características listadas, você, uma com sim, apresenta? 92. Reciclagem existencial. A research ou reciclagem existencial é a mudança para melhor, de todo o curso e perspectiva da vida humana da consciência, fundamentada na conscienciologia, que, a partir daí, adota novo conjunto de valores com novo descortínio ante a vida e o universo. A projeciologia comunica elevado percentual de lucidez e consciência, desafia o raciocínio, gera inevitável aumento de reflexão mental e faz a personalidade parar para pensar, melhorando a sua visão do mundo. Tais efeitos geram mudanças individuais, positivas, de opinião e comportamento, a reciclagem intraconsciencial ou recim. O reciclante, homem ou mulher, através de todos os seus potenciais disponíveis, buscará recuperar o percentual possível das unidades de lucidez de sua consciência integral, executando o restante da sua programação existencial ainda não cumprida. A evolução da consciência só se faz sob a pressão da reciclagem intraconsciencial. A research tem início, em geral, após os 26 anos de idade física, após a maturidade biológica da pessoa ainda na fase preparatória da vida, dos 26 aos 35 anos de idade, ou, então, na fase executiva, após os 35. O meia-culpa do reciclante não apaga erros, mas ajuda a acertar mais.
O reciclante observará 3 condutas importantes em sua nova fase existencial: dedicação pessoal ao autoconhecimento libertário, a atuação desimpedida com a multidimensionalidade, e a manutenção da máxima liberdade de expressão em suas manifestações. Efeitos gerados pela reset de origem conscienciológica ou projeciológica, revivamento psicológico, iluminação íntima, maior assistência extrafísica, redefinições generalizadas aplicadas à vida humana, conversão intelectual súbita, complexes. Há heroísmos silenciosos por detrás de cada máximo orestes. A consciência reciclante da existência tem como autodefesa e motivação, para desenvolver o seu empreendimento, 2 coadjuvantes: o contato assistencial mais direto com os amparadores, e a fruição de sua vida de aquisição intelectual, calcada a partir do mental soma. Sem reciclagem intraconsciencial não há reciclagem existencial. Para atingir os seus objetivos, torna-se indispensável um reciclante dominar as energias conscienciais e o parapsiquismo com estudos autodidáticos, teáticos, permanentes, das verdades relativas de ponta, cosmoéticas, da conscienciologia e projeciologia. A reset conscienciológica pode se instalar precedida pela morestes, que surge em geral depois de algum trauma psíquico ou físico profundo, enfermidade grave, acidente quase fatal, e projeção ressuscitadora, quando a consciência recebe um complemento de tempo cronológico humano para sua existência, a fim de completar tarefa, cumprir obrigações, responder a resgate grupocármico, e outras causas. 93. Fundamentos técnicos da Investes. A Investes ou inversão existencial é um planejamento técnico, máximo para a vida humana que a pessoa pode se propor, fundamentada na conscienciologia e projeciologia, sem influências doutrinárias, sectárias, inculcadoras, místicas, ou mesmo influências das ciências acadêmicas, convencionais e mecanicistas. A Investes apoia-se na dedicação consciente de tempo integral, prioritária, à execução do programa da vida humana pessoal, desde a puberdade ou, no máximo, antes da maturidade biológica, 26 anos de idade, da pessoa ainda descomprometida com interesses humanos irreversíveis e disposta à reciclagem intraconsciencial ou recém. O planejamento inversivo tem início, portanto, em plena fase preparatória da vida humana, quando a consciência ainda não se acha comprometida, em definitivo, para o resto da sua existência. A Investes permite a materialização integral, na Terra, do curso intermissivo pessoal da consciência candidata à condição de completista existencial. A Investes é o sinal precoce da responsabilidade interdimensional da consciência. Caracteriza-se a programação, em linhas gerais, pela dedicação pessoal ao estudo e uma carreira profissional, sem casamento ou excessivos comprometimentos familiares, institucionais e temporais. O homem, ou mulher, permanece livre para atuar com a multidimensionalidade, mantendo a máxima liberdade de expressão em suas manifestações, sem fanatismos, com o discernimento maior possível. A consciência inversora da existência tem como autodefesa e motivação, para desenvolver o seu empreendimento, 2 coadjuvantes: o contato assistencial mais direto, permanente, com os amparadores, e a fruição pessoal de sua vida de aquisição intelectual, autodidática, calcada a partir do mental soma. Para atingir estes objetivos, torna-se indispensável o seu domínio sobre a energética e o parapsiquismo, com estudos autodidáticos, teáticos, permanentes, das verdades relativas de ponta cosmoéticas. Os princípios da conscienciologia provocam vertigens em quem não teve curso intermissivo. O mais difícil a consciência inversora da existência está no domínio razoável da própria vida afetiva, desde a adolescência, fase das reações emocionais imaturas, em formação, com dificuldade maior de sujeitar os seus impulsos a partir do psicossoma ou do sexochakra. Na técnica da Investes são evitados gestação, filhos, abortos, casamento, se for o caso, só depois dos 40 anos de idade, comprometimentos temporais castradores da vida multidimensional, cosmoética e da consciência em sua proestes. 94. Vantagens da inversão existencial. A inversão existencial permite à consciência alcançar mais depressa, queimando etapas, várias conquistas autolibertárias, domínio do estado vibracional,
condição de isca assistencial lúcida, desassédio interconsciencial permanente, tarefa energética pessoal, mais cedo, e a instalação da oficina extrafísica, tendo o inversor consciencial por epicentro. A mocidade é o trafar mais fácil de ser corrigido. A técnica da inversão faculta a execução planificada, com posturas pessoais de autodiscernimento, de toda a sua proestes, ou a programação pré-existencial. A investes dinamiza, em alto nível, o rendimento consciencial. O inversor antecipa a sua fase existencial executiva, já durante a fase existencial preparatória, reunindo na prática as duas fases antes dos 36 anos de idade física. A filosofia básica da técnica da Investes é a dispensa da necessidade de esperar a época madura da aposentadoria para a pessoa física a fazer assistência aos outros, como sucede à maioria das consciências humanas. Ela começa a fazer isso desde a mocidade, dá mesmo de si não apenas deixa o que não pode carregar, como acontece ao aposentado, quando autossuficiente economicamente. A característica essencial da Investes é a autocrítica que leva a um autodomínio consciencial ímpar quanto à lucidez de rumos, metas e interesses prioritários, consensuais segundo a multidimensionalidade reconhecida e aceita. Ao instalar a assistência extrafísica permanente, sem solução de continuidade, desde o período juvenil, o inversor elimina dúvidas, hesitações e descaminhos, performances de subnível evolutivo, influências espúrias de doutrinas humanas sectárias, instituições repressoras e impérios temporais, assédios cronicificados. A Investes antecipa a Tares, que predomina sobre a tarefa da consolação. Põe o serviço do atacadismo pessoal à frente do serviço do varejismo, antes dos 30 anos de idade física. Anula profissionalismos religiosos, iniciações e fraternidades doutrinárias, conventos, puritanismos, e carências afetivas, pois a pessoa precisa ter vida sexual normal, sem dependências a gurulatrias ou princípios carunchosos. A técnica inversiva da existência compele a consciência, mais depressa, a condição da autoconscientização multidimensional. A Investes permite ao inversor veterano obter entrevistas preliminares, de alto nível, com os serenões, vivenciar experiências no holopensene destas personalidades, e entender mais profundamente a condição do serenismo. Aos rapazes e moças, pretendentes ao empreendimento da Investes, tarefa-desafio das mais difíceis, estou às ordens para ajudar no que puder, sem paternalismos nem gurulatrias. 95. Porão consciencial. O porão consciencial é a fase de manifestação infantil até o fim da puberdade do ser humano, onde predominam os instintos animais, básicos, ou os trafares primitivos, máximos, ainda remanescentes na personalidade integral ou no micro-universo consciencial. O período infantil, até o fim da puberdade, constitui o estágio onde a sua consciência exibe, ao máximo, o porão de si mesma, o predomínio do departamento de esgotos de seu ego, ainda escravo de energias conscienciais não dominadas. É fase dos emunctórios mais graves da consciência multimilenar e multiexistencial. No porão vem à tona da vigília física da consciência os instintos animais básicos, a ancestralidade, as heranças cromossômicas potentes, o atavismo ou as taras mais diversas. É ponto pacífico que os meninos são mais agressivos do que as meninas. O porão consciencial é mais manifesto nos meninos do que nas meninas. O subcérebro abdominal alcança o seu pique máximo de manifestação e domínio, em nosso nível evolutivo, na fase do porão consciencial. Todos os resquícios das baixezas da consciência, em seu caminho multimilenar e pluriexistencial, vêm à superfície logo no início da nova existência. A consciência se agacha, rasteja e geme sob o peso dos seus megatrafares primitivos e mais antigos, justamente na fase infantil. O assediador lúcido, infelizmente, é um mestre de vícios. Pela fase do porão consciencial, você pode anatomizar a realidade de sua índole mais primitiva, o resíduo dispensável, as sequelas obscuras, ou profundas, que ainda persistem em sua evolução pessoal até hoje. O inconsciente, as submemórias e a holomemória digladiam entre si, dentro do micro-universo da consciência, gerando conflitos indefiníveis na fase do porão consciencial. A proestes grande, não raro, tem um porão consciencial grande como reboque.
Até chegar à fase da maturidade física ou biológica, a pessoa já viveu apenas um terço da experiência intrafísica, ou seja, o pior ou o menos evoluído quanto à qualidade das aquisições conscienciais em seu novo soma. Na fase do porão da consciência, ainda não ocorreu a recuperação plena dos cons, ou as unidades de lucidez da sua maturidade consciencial, integrada, a serem aplicadas na prática dia a dia da vida intrafísica. O homem, igual aos animais subhumanos, está inatamente programado para responder violentamente a certas espécies de estimulação. Mas o comportamento infantil abusivo, destrutivo, oposicionista e a agressividade hostil e antissocial apontam a fase do porão da consciência em todas as crianças, mesmo naquela supostamente normal. 96. Trafores do ser desperto. O desassediado, ou desassediada, permanente e total, o ser humano desperto, apresenta características e traços pessoais inconfundíveis. Instala o estado vibracional em si próprio, em alto nível, quando quer, onde quer, sentindo e discriminando suas energias conscienciais. Instala o estado vibracional independentemente das condições orgânicas ou das posições físicas do seu corpo humano. Instala o estado vibracional independentemente do tempo, a qualquer momento, além dos restringimentos físicos quadridimensionais das injunções humanas. Instala o estado vibracional independentemente de outrem, seja qual for o ambiente, o nível das companhias humanas, ou até mesmo das companhias extrafísicas. Emprega um estado vibracional profilático, sempre motivado, em todas as circunstâncias interconscienciais necessárias. Mantém uma condição ininterrupta de autodefesa energética no seu micro-universo consciencial, através da vivência da sinalética energética, anímica e parapsíquica, detectando a presença de consciências sadias e doentias onde vive e por onde vai, harmonizando o que pode, por toda parte. Não padece mais dos mini-assédios conscienciais inconscientes, eventuais, embora vivendo no fronte das experiências interpessoais humanas. Autocura mini-doenças e pequenas afecções próprias do ser humano. Cuida, como consequência natural, de manter a sua boa forma física em contrabalanço com a sua boa forma extrafísica. Tem presença energética inevitavelmente notável onde está qual um epicom. Polariza as energias conscienciais positivas e sadias, na dimensão extrafísica onde se manifesta, projetado, com plena lucidez. Pratica, diariamente, a tarefa energética pessoal, diária. Coopera lucidamente, sem traumas, na condição de isca intra e extrafísica, assistencial, em favor de outras consciências. É um desmancha-rodas para os assediadores e intrusores extrafísicos, mantendo funcionando uma FIEX assistencial, da qual é o epicom. Descobriu que o estágio humano é uma existência holochacral e aplica suas energias para assentar a sua vida e harmonizar a vida de todos os seres vivos ao seu derredor. Identificou a cosmoética e busca vivenciá-la, agora, multidimensionalmente, dentro da condição máxima de que é capaz, objetivando o maxifraternismo. Já se conscientizou da meta evolutiva, próxima, o serenismo, e caminha nesta direção de maneira planificada, com discernimento e automotivação firme. 97. Epicentro consciencial. Formosura do soma é reflexo. Vivência da energia consciencial é a realidade. Há considerações importantes sobre o epicom interdimensional, homem ou mulher. O grau de fixação intrafísica, na vida humana, varia de pessoa para pessoa. Há desvios multiformes. Um exemplo, o álcool molha a boca e mumifica o cérebro. A pessoa, na vida humana, há de viver com toda a lucidez possível, ao mesmo tempo, com alto apego e autodesapego, a fim de desempenhar determinadas tarefas emancipadoras da consciência, proestes. Há consciências que vivem mais subordinadas ao grupo karma na vida humana. A subordinação ao grupo karma, quando excessiva, não permite o desenvolvimento da tarefa do esclarecimento, assentada em bases policármicas. A vida humana pessoal pode ser nômade, sem quaisquer raízes fortes na face da terra, ou sem vida domiciliar enraizada em bases humanas sólidas e menos efêmeras. Há quem seja obrigado a dividir, o tempo todo, o mínimo que tem. Há, ainda, quem possui objetos de uso pessoal e valioso patrimônio desde a infância.
O ser intrafísico pode conseguir manter uma biblioteca pessoal desde a juventude, durante meio século. Também pode não ter nem mesmo a própria cama fixa onde possa dormir e meditar, em toda a infância, adolescência e até mesmo na fase da maturidade física. A consciência renasce, por exemplo, no seio de uma família sem recursos materiais, onde é o terceiro filho, no meio de 8 irmãos, e pode crescer sem ter nem mesmo um quarto de dormir fixo, à noite. O recurso da tarefa energética pessoal, diária, de assistência, constitui uma providência humana das mais evoluídas no que respeita à vida extrafísica lúcida da consciência. Há 4 tipos básicos de epicentros conscienciais: o pré-serenão, o ser desperto, o orientador evolutivo e o serenão. A consequência mais avançada da prática diária da tarefa energética pessoal é a instalação de uma oficina extrafísica assistencial, implantada a partir do domicílio físico, soma e base física, da consciência na sua qualidade de epicentro consciencial e interdimensional. A soltura sadia do holochakra é fundamental no desenvolvimento do epicom. Não pode haver um epicom interdimensional, bem consolidado em suas tarefas, sem que a pessoa responsável tenha os pés assentados sobre a rocha da Terra, e o mental soma no cosmos, sem alienação consciente. Todo epicom há de ter uma base física, sólida, para o soma, que atuará como sede material, ou referencial absoluto de seus trabalhos intermundos conscienciais. 98. OFIEX ou Oficina Extrafísica. A OFIEX, ou Oficina Extrafísica de Assistência Interconsciencial, apresenta características específicas, fáceis de serem identificadas e entendidas. Como posto de assistência na crosta terrestre ou local, casa ou apartamento, de serviços conjugados da humanidade, SOCIM, ida para a humanidade, SOCIEX. Qual embaixada das dimensões extrafísicas mais evoluídas, é o ponto de encontro, transição ou intermediação de desassédios, resgates, renascimentos e desativações somáticas, relativas a conscientes, consciências e seres subhumanos. A instalação da OFIEX se faz a partir da esfera extrafísica das energias conscienciais da consciência epicom, que percebe só 5 a 10% dos serviços interdimensionais globais, a fim de não se alienar da vida intrafísica vigil de todo dia. Uma, ou umas, consciência sentinela extrafísica, experiente, mantém a qualidade das manifestações de energias e fenômenos interconscienciais constantes. O epicom do posto, é ser cosmoético, âncora leal à equipe extrafísica, peça mínima no corpo de um mecanismo assistencial máximo. O local, se pessoal, é o domicílio físico onde a pessoa dorme, a sua base intrafísica, com defesas energéticas, físicas e extrafísicas permanentes. A consciência tem vários domicílios: mental soma, paracérebro, soma, cérebro, casa e OFIEX instalada como coroamento de serviços físicos e extrafísicos. A bolha interdimensional de manifestações conscienciais tem forma, extensão, influências e qualidades variáveis, conforme os trabalhos de assistência. Há um monitoramento extrafísico constante da consciência-chave, e o envolvimento consciente, ou não, de parentes, amigos e seres subhumanos, vivos e extrafísicos, na atmosfera do posto de assistência. A parapopulação da SOCIEX, flutuante, porém constante, está sempre conectada, em convivência franca com a população intrafísica no posto. O local é intelectualmente fecundante quanto às ideias, predisponente à agilização das percepções parapsíquicas e das ocorrências permanentes de reforços de energias. Há intercorrências constantes de telecinesias e manifestações intrafísicas, em um clima local de universalismo, omnicooperação e esclarecimento. O epicom mantém o serviço básico da tarefa energética, pessoal e diária que, ao fim, sustenta as atividades multidimensionais da OFIEX. A continuação ou o revezamento do funcionamento dos serviços da OFIEX, seja instituição social, ou pessoal, consultório, ambulatório, enfermaria, biblioteca e salão de convenções, com a de soma do epicom, dependem do nível de despertamento das consciências remanescentes e mais íntimas do grupo Karma. 99. Trafores do Homo sapiens Serenissimus. O Homo sapiens Serenissimus é a consciência altamente evoluída, verdadeiro fulcro de serenidade operante,
consciente e emotiva, denotando extrema tranquilidade, equilíbrio constante, holomaturidade consciencial e discernimento cosmoético em tudo. O serenão é uma consciência que cresceu por dentro. Não aparece por fora. É fruto de vitória íntima, sem qualquer ostentação. A megatraços força complexos, positivos, fundamentais e interdependentes, da existência intrafísica, anônima, da consciência evoluída do serenão, ou serenona, aqui tomada conta de hipótese de trabalho, e modelo evolutivo do conscienciograma. Apresenta nível evolutivo inconfundível, para maior, de sua consciência em relação à média dos seres intrafísicos neste planeta, vivendo a fase final da fieira de suas serieches milenares, a fim de se tornar uma consciência livre. A sua condição íntima, exteriorizada no visual extrafísico, de serenidade plena, antiestressante, contenção sem toxicidade, e bem-estar inabalável e indiscutível. Este é o megatrafor específico ou característica básica, sui generis, do serenão. A sua existência multidimensional com o uso intencional, adequado, quando na vida intrafísica, do soma como peão para a vida atuante, simultânea, entre múltiplas dimensões conscienciais, em uma condição prática, universalista. A sua função de usina bioenergética através do domínio evoluído, tranquilo, sofisticadíssimo mas singelo, das cargas de energias conscienciais empáticas, carismáticas, ortopensêmicas, assistenciais, defensivas e terapêuticas. A sua propulsão e catálise do nível evolutivo ascendente das consciências em torno, sem gerar defasagens mutiladoras ou estupros evolutivos prejudiciais aos seres humanos. Megatrafor da sustentabilidade, a sua sustentabilidade positiva, na função de esteio consciencial, com a esfera de bioenergia da própria consciência harmonizando seletivamente as vidas em derredor e o ambiente humano em que respira, em grau de discernimento energético, anímico e parapsíquico singular. O serenão, ou serenona, é sempre pau de barraca quanto à construção evolutiva. Megatrafor assistencial, a sua técnica mais avançada de intervenção interconsciencial, positiva de maxifraternidade pura, que se desenvolve e permanece oculta, ao modo de um bem menos imperfeito. Megatrafor do anonimato, a sua hábil e paradoxal evitação de ser registrado pela história humana em uma camuflagem evolutiva, mantendo-se estritamente ignorado e desconhecido daqueles seres intrafísicos a quem assiste na profilaxia da gurulatria, embora constituindo o modelo evolutivo, atuante e vivo, produzido pela humanidade, ou pela Socin, ainda patológica. 100. Fórmula ideal da conscienciologia. O esquema de experimentação final da conscienciometria, a fórmula ideal da conscienciologia, e ainda mais apropriadamente, a equação imediata de nossa atual evolução consciencial, se enquadram em 3 metas mais objetivas, lógicas e práticas, acessíveis a qualquer interessado ou interessada, que a consciência lúcida busca atingir, no desenvolvimento do tempo cronológico que afeta a sua personalidade através da reciclagem intraconsciencial. A primeira meta, a curto prazo, nesta vida física, hoje, e a vivência consciente dos programas da opção da investes do inversor ou inversor existenciais, ou a vivência consciente dos programas da imposição da recestes do reciclante ou da reciclante existenciais. Esta meta pode ser alcançada em décadas da vida humana. A segunda meta, a médio prazo, nesta ou noutra vida intrafísica à frente, é a condição da desperticidade do ser desperto, a consciência desassediada, permanente, total. Esta meta deve exigir séculos, ou melhor, milênios, de esforços contínuos. A terceira meta, a longo prazo, em qualquer momento de nosso futuro, é alcançar a condição do serenismo do Homo sapiens serenissimus, o serenão ou a serenona, o protótipo ou modelo ideal do conscienciograma, segundo a conscienciologia. Esta meta deve exigir multimilênios de esforços coesos e contínuos. Todas estas 3 metas de reciclagem intraconsciencial são execuíveis e trazem, no corpo de suas propostas, o resumo do esforço de renovação consciencial de quem deseja, de fato, evoluir com sanidade e segurança, melhorando o seu ciclo mental somático. É óbvio que o grau de dificuldade progressiva, nesta planilha, apresenta-se incontestável a qualquer consciência lúcida e isenta. Nenhuma das 3 metas de reciclagem é,
de fato, obtida com muita facilidade. Se fosse assim, já teríamos solucionado a dinamização de nossa evolução egocármica e grupocármica há milênios. Esta fórmula indica a matematização prática de nossa consciência. A você será importante testar esse